não tem louvor, deixa. Ó, Raquel, tu já pode projetar aqui, Raquel, já, então. Oi. Não ouvi. O que você falou? Ela foi em casa. Ela vai levar o cachorro no médico amanhã cedo. Vai ter louvor? Não vai ter louvor. Sério que não vai ter? Vai ter louvor? A galera falou que não vai ter louvor, não. Falou? Vocês ensaiaram? Não vai ter louvor. Aham, você está bem, Lara. Emin, Brian. E a bateria, vai. Podemos? A paz, amados. Prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar as escrituras sagradas. Quero agradecer ao departamento de marketing que está projetando aqui para nós a Bíblia numa versão única para nós lermos juntos. As crianças já podem ir para o departamento infantil. Amados, nós vamos estudar hoje, segundo a nossa literatura, vamos falar um pouco sobre a tricotomia. Não há um consenso sobre dicotomia e tricotomia, sobre corpo, alma e espírito, ou só sobre corpo e alma. Mas nós vamos estudar aí hoje as recomendações do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. E nós vamos estudar um pouco sobre isso, né, para a gente entender os avisos, os ensinos que o apóstolo Paulo nos deixa em relação ao corpo, em relação à alma, em relação a, né, que o apóstolo Paulo escreve. Deus criou o homem lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, ele dá a ideia, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre todas as coisas. Mas interessante que no capítulo 2 ele descreve como foi feito isso, né? Saiu um vapor da terra, Deus então vem e forma o homem, né? Do pó da terra, e há um diferencial ali, que ele sopra nas narinas do homem, e a Bíblia diz como foi feito uma alma vivente. Não dá para estudar o homem sem alma, e não dá para você pensar numa alma sem espírito. É como, guardado as devidas proporções, a Trindade. Não dá para você estudar, entre aspas, separadamente. Mas, quando nós morremos, o corpo voltará para o pó, porque você veio do pó. E a alma vai voltar para Deus.
Então, quando nós estivermos lendo e estudando, você tem que pensar o seguinte, que a alma é a parte do ser humano intangível, que está ligada às nossas emoções, nossas preocupações, na verdade, está mais próximo do corpo. E o espírito é o canal que nos une a Deus. É aquele telefone linha vermelha, linha direta. Quando então você começa a pensar em Deus, começa a ser um ser mais espiritual, porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então é como se fosse uma linha vermelha. Ó, deixa esse telefone de emergência aqui, é o que vai ligar você a Deus. No livro de Efésios, no capítulo 1, quero ler com você para nós aprendermos, e nós vamos aprender muito, porque assim, eu preciso diariamente ler, eu preciso diariamente meditar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, olha que lindo, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. É interessante que aqui o autor, né, ó, eu sou o apóstolo Paulo, tá bom? O apóstolo de Cristo. E é muito interessante que nós estamos estudando o livro de Atos, né? De quinta-feira no estudo bíblico no lar. E nós convertemos o Saulo, né, na semana passada. E nessa semana o evangelho chegou para os gentios, na casa de Cornélio. Então assim, você vai aprendendo muito, né? Aquele Saulo que era perseguidor passa a ser perseguido porque... E é muito interessante que passa batido ali no livro de Atos, que o Paulo ele se empolga tanto para mesmo que recuperar o tempo perdido, ele sai pregando desesperadamente, como se estivesse torcendo o pescoço dos judeus para eles entenderem. E aí os caras, eles conhecem, vê o potencial de Paulo, eles tentam matar Paulo. E aí Deus o livra, e mesmo assim, né, naquela empolgação do apóstolo Paulo, aí eles chegam no consenso: Paulo, sai um pouco de cena, vai descansar um pouco. E ele é levado para Tarso, né, na cidade dele. Ele vai ficar um bom tempo, ele sai de cena. E aí Pedro e os outros apóstolos, né, como é que fala? Eles permanecem ali até chegar a Atos 15, 16, onde o Paulo volta para a cena. É como se tivesse um tempo aprendendo ali com o próprio Deus, conversando. E ele vai falar isso de uma das cartas. Olha, eu conheço alguém que visitou o terceiro céu. Muito legal. Então, no livro de Éfeso, o apóstolo Paulo começa a escrever para essa carta. E é assim: olha, eu sou o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E ele escreve para quem? Para os santos, para os escolhidos em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. E ele deseja então a paz, a felicidade, a graça do nosso Pai Jesus Cristo. Então é muito importante você entender isso, né? Que o apóstolo Paulo, ele começa a lembrar algumas coisas para os cristãos que estão lá em Éfeso. E quando eu comecei a estudar isso, é como se ele estivesse falando para mim e para você hoje. É fantástico o que Deus faz. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Éfeso ou acompanhar comigo aqui, tá bom? Olha só. Aí o apóstolo Paulo, por que isso? Você vai ver que ele vai falar um pouco, né, do plano de Deus. Então esse livro é fantástico. Olha, o que Deus fez por nós, os 3 primeiros capítulos. Tá, e agora, o que nós temos que fazer por Deus? Os outros 3 capítulos. Então quando você começa a estudar isso, vem na sua mente aquilo que muitas vezes nós deixamos de fazer e nós esquecemos o que Deus fez por nós. Então foi uma grande lição para mim, porque eu estava com muita dificuldade de tentar explicar para mim mesmo a diferença de corpo, alma e espírito. Tem estudo, depois eu trago para vocês. Mas essa semana eu falei para minha esposa: olha, não é isso que Deus quer, explicar isso aqui. O homem é visível, carne é carne. A alma você está pensando, é você. E o espírito? E aí, você vai entender aí. Então eu falo assim: olha que lindo o apóstolo Paulo está falando para você, tá bom? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua. Então, peraí. Então, Deus nos abençoou, né, com bênçãos. Então, quando você fala em coisas espirituais, você fala o seguinte: olha, liga em Deus, pense em Deus. A sua alma está te arrastando para suas contas que tem que pagar, para os seus problemas, para os seus maus pensamentos, para tudo que tem que resolver. Aí Deus fala: para um pouquinho, aquieta minha alma. O salmista vai dizer: aquieta minha alma. Vem cá, eu quero ouvir a tua voz. Então, Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Em quem? Em Cristo Jesus. E ele começa a falar assim, bem devagar, para nós resgatarmos, sabe assim, o plano de Deus. E você, olha que lindo, hein? É um mistério. Antes da criação do mundo. É que Cristo já existia. Então você foi abençoado em Cristo antes da criação do mundo. E às vezes é muito difícil você entender isso. Mas em Cristo nós somos o quê? Abençoados espiritualmente, tá bom? Bom, aí ele fala assim, olha que lindo agora, o pessoal entende muito errado isso, hein? Em amor, fez o quê? Nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça. A igreja, preste muita atenção, o pessoal entende isso muito errado, viu? A pessoa, você é predestinado. Então, deixa eu tentar explicar. Por exemplo, os alunos falam assim: professor, se eu tenho preconceito, eu falei assim: meu amigo, com 56 anos, eu não tenho mais preconceito de nada. Eu tenho conceito formado sobre tudo. Já. Não tenho 16, 14, 12, 20, que seja. Estou com 56. Não tem mais preconceito. Existe um respeito. Existe, assim, uma escolha definitiva. Existe em mim já o seguinte: olha, esse caminho aqui é Deus. Aquele caminho ali não é Deus. Aquele outro ali não é Deus. Esse aqui é Deus. Eu escolho esse. Você quer dizer, então, se eu escolher esse caminho, eu vou para o inferno? É o seguinte, a Bíblia está dizendo que esse caminho leva a Deus. Eu vou nesse. Acabou. A igreja, preste muita atenção nisso. Quem crer em Cristo está predestinado à salvação. A igreja está predestinada à salvação. Aqueles que creem em Cristo é predestinado à salvação. Então, assim, o que as pessoas entendem? Que você já é predestinado, quer dizer assim, você está salvo. Então, Deus pode salvar você a qualquer momento, pode me salvar a qualquer momento, e o sacrifício de Cristo na cruz já era. Não existe isso. Mas eu entendo também que às vezes é difícil algumas pessoas compreender. Mas quando se fala em predestinação, a igreja de Cristo está predestinada a ser salva. É a igreja. Porque senão, Cristo não falaria assim. Olha só, lembra no finalzinho de Mateus, que é o nosso lema da igreja? Está subindo, Jesus fala: todo poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, não precisa pregar o evangelho, porque está todo mundo predestinado à salvação, certo? Já morre aí. Portanto, ide e anunciai esta palavra, o evangelho. Para quem? Para todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como demonstração de fé, profissão de fé. E lembre-se, certamente, estarei com vocês todos os dias. Até não existe.
Já morre aí. A ideia de você estar predestinado, entendeu? Bom, e aí, mas nós, a igreja de Jesus Cristo, a que vive em santidade, que ele passeia no meio da igreja, conhece todos os corações, essa igreja é predestinada a ser salva. Entendeu? Deus seja louvado na sua vida, ele está dizendo. A certeza da salvação, ele vai expor depois com mais detalhe. Crê em Jesus Cristo. É a senha para ir para o céu. Ok, aí ele continua assim. Olha lá. Nele, em Jesus, Efésios 1, tá? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e... Olha, eu estava pensando, né? Em Jesus, Deus ele derrama a graça. Olha que lindo. Eu tenho que explicar algumas coisas, né? Uma vez eu cheguei, na escola, por exemplo, o horário não fechava esse ano, no início do ano. E aí eu falei, olha, eu saio de uma escola às 12h35 e a aula começa às 13 horas na outra. E normalmente, até o ano passado, eu tinha um período, eu estava sempre a segunda ou terceira aula para dar tempo de almoçar, tudo bonitinho, mas não fechava o horário, não fechava. Eu falei assim, olha, então é o seguinte, eu vou para o sacrifício, me coloca dois dias aí na primeira aula, eu saio rapidinho lá, 10 minutinhos a pé, estou indo a pé, eu venho para cá. Aí ele disse, professor, seu anjo que é o do céu? Eu falei assim, eu não. Eu fui derramado do céu. Na expressão, por quê? Porque hoje que é o céu foi o diabo. Ela deu risada. Não, calma, eu estou brincando com você. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu fui derramado do céu. E assim, Deus derramou o amor dele sobre a sua vida. Nós esquecemos disso, sabia? E derramou para quê? Sabe, a lição de hoje é corpo, alma e espírito. A natureza do ser humano. E nós temos que estudar isso. O Paulo vai nos lembrar constantemente disto. Que o seu corpo, é templo que Deus decidiu habitar nele. É carne, mas é um templo do Espírito Santo de Deus. E Deus quer salvar a nossa alma. É fantástico isso. E aí nós vamos pensar tudo, porque Deus não quer só seu coração. Ele não é cardiologista, ele é clínico geral, ele quer tudo. Não é isso? Aí, olha que lindo. Então, em Cristo, nós temos a redenção por meio do sangue dele, que perdão dos... Por que você não se perdoa? Se Cristo já te perdoou. Por que nós ficamos lembrando dos nossos pecados do passado? E assim, eu, por exemplo, eu pensei no finalzinho do ano passado que tinha 16. Estou com 56, eu queria jogar a bola com os moleques na escola. Pessoal, vamos embora, né? Aí logo de cara eu peguei a bola, arrumei um pênalti. Ei, Cissão, bate aí. 1-0 para nós, bati. 5 minutinhos depois, eu correndo para cá e Deus esticou as duas pernas, deu um estiramento aqui. Fiquei uns 4 meses caminhando devagar, sem correr, sei lá. Esqueci, meu. O corpo já era. E aí eu fico pensando o seguinte, não dá mais, assim, a mente, a alma, não envelhece. É o corpo que não obedece mais. Eu imagino a bola vindo, dominando, mas não dá mais, né? Até você levantar 3 semanas, até você baixar mais 2. Boa, quer dizer assim, o espírito está pronto. Não é verdade? Por que a gente fica lembrando do passado? Assim, ontem o pessoal, hoje no almoço a minha mãe lá, estava comentando, a minha cunhada, né, ela tem 40 e poucos, quando eu entrei na família, o Cícero dava aula de matemática e física. Eu falei, quando é isso? Eu não lembro. Ela é namorada do meu irmão ainda. Aí porque hoje dou aula para meu sobrinho, deu outra para sobrinha, né? Então eles estavam falando, poxa, todo mundo tira dúvida com você. Quando tem tempo, agora não tem mais, né? Então assim, é uma vida só. É como se fosse para Deus. Para Deus, Deus é atemporal. Deus vive na eternidade, na ausência de tempo. Mas Ele permitiu que nós contássemos os nossos dias, né? Aí no Salmo 90 ele vai falar, olha, hoje, a idade máxima é 85 anos. O que vem disso é canseira e enfado. Eu quero chegar aos 90.
exemplo. Tá só o pó, né? Calma, vou chegar lá. Então, assim, é o corpo. E depois? Eu vivo hoje, pessoal, eu falo para vocês, eu vivo hoje de tal maneira que eu morro em paz. Eu não fico olhando para trás, eu olho para frente. Por quê? Porque o sangue de Jesus perdoou todos os meus pecados. E eu não admito que alguém duvide da minha conduta. Eu fico muito chateado. Porque a minha vida não é um teatro. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que eu não posso brincar com Deus. Eu sei. Porque a fatura chega. Não dá para fingir. É o nome dele que está em jogo. Ele honra o nome dele. E eu peço sabedoria e entendimento para ele todos os dias. Para cada dia ser um cristão melhor. E aí, por que eu peço isso? Porque todo dia é uma lição nova. E ele tem que me dar sabedoria. Ele tem que me dar entendimento. Senão, não, com Cristo ou sem Cristo, se eu para pensar que Cristo sem Cristo é a mesma coisa, não adianta. E não é. Não é. Você que é cristão, todo dia é uma nova lição. E aí, olha só, e ele nos revelou, olha que lindo, o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos... Você sabe que Cristo, ele vai falar daqui a pouquinho, ele era um mistério oculto de todos os tempos, porque os profetas falavam que vinha um, falavam que vinha, mas quem é? Cristo. Você sabe o que é convergir? Qual é a diferença entre convergir e divergir? Pensa assim, tá tudo indo para o mesmo destino, tudo converge, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe qual é o seu destino? Olhar a bola de cristal. É estar um dia ajoelhado na frente de Jesus Cristo. E eu recomendo que você se ajoelhe agora em vida, para não ter que se ajoelhar depois do milênio, para prestar conta, porque ali é lago do fogo. E aí nós temos que estudar. Por quê? Porque se você hoje deixa esse corpo, e quando você acontecer isso, a morte física vier, não tem mais condições, seu coração de bombear sangue para sustentar essa carcaça, você vai ser julgado digno de estar na presença de Deus ou não. Acabou. Seu corpo vai lá, vai se integrar, e a sua alma vai direto para o céu. Ou não. E aí temos que estudar. Se a preocupação é a alma, é isso aí. Então hoje, o Espírito que habita em nós, que nos tornou alma vivente, que é o que te proporciona a buscar Jesus, que te motiva a buscar Jesus, buscar Deus, é como se fosse a parte da sua alma, vamos pensar assim, que te torna espiritual, te fortalece a sua alma e você não fica dando muita trela, entre aspas, para as coisas, pensamentos, consegue vencer. Porque se você bobear, o que acontece? Não quero pensar em Deus. Você não ativa a chama do Espírito que está dentro de você. É como se a sua alma tivesse ligada ao seu corpo. Vai querer só dar prazer, só dar prazer, só dar prazer. Você vive de prazer, vive de satisfação. Aí se eu gosto, não gosto, gostei, não gostei, quero comer, quero beber, quero correr. Tá, e quando você vai adorar a Deus? Comendo, correndo, bebendo, estudando, trabalhando. Você tem que ser alguém espiritual fazendo as mesmas coisas que alguém que não pensa em Deus. Por isso que tudo converge para Deus e que a sua vida tem que ser para o louvor e glória dele. É o que o apóstolo Paulo está falando. E ele fala assim, olha que lindo, ele fala assim, olha, em Jesus nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz
todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que de primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua. Tudo converge em Cristo. Tudo que você faz, tem que pensar assim, Senhor, está dentro do esperado? Jesus fala, sim, mas olha, eu quero mais. Cara, tem coisa que acontece na vida que parece profecia, né? Lá vai o Cícero um dia querer ajudar o pedreiro a fazer um cimentadinho, uma cantina lá da outra igreja. Vamos lá, vamos ajudar. Ah, tá feio o piso, tá caindo aí e tal. Não tem pedreiro, custa caro. Vamos fazer nós. Vamos fazer nós então, vamos. Aí vamos lá, fizemos um cimentadinho lá, tinha uns pisinhos lá, colocamos piso e tal, o dia inteiro ali e tal. E aí, pô, fiquei orgulhoso. E aí foi muito legal aquele dia. Eu falo assim, o João falou assim, aí eu falei, ô João, e aí, o que você achou? Ele falou, Cícero, foi o melhor que você pôde fazer? Ele foi, então tá bom, tá ótimo. Foi o melhor que você pôde fazer? É a pergunta que fica na minha mente. Ele falou naturalmente, não foi o melhor que você pôde fazer? Foi, então tá ótimo. Tá ótimo, foi o melhor? Então assim, foi o melhor que você pôde fazer para Deus na sua vida ontem? Hoje, está sendo melhor? Se puder dar mais, então amanhã você melhora. Amanhã você melhora. Amanhã você melhora. É o que Cristo está observando. E Cristo sempre vai ampliar os nossos limites. Você veio até aqui? Legal, respirou. Se habituou? Então vou colocar uma outra situação para você crescer um pouco mais. Foi? Conseguiu? Não. Então volta um pouquinho. Então vai. Volta para esse patamar. E aí, se preparou? Vamos embora, vamos subir. É assim, é uma crescente, é uma crescente. Quando vocês ouviram, ó, presta atenção que lindo. Quando eu e você, olha o Paulo está falando para você. Lembra? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da... Quem é selado em Cristo? Você entendeu o mistério? O apóstolo Paulo fala, ó, quando vocês ouviram e creram. Aí ele fala assim, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua... Nós somos o quê? Selados em Cristo. Você tem a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. É isso? Se tentam destruir meus... Tá vendo? Quem sabe, sabe. É. Então assim, você tem a marca da promessa. Você é selado em Cristo. Ah, mas você é batizado, você fala língua, você está batendo. Não, calma, uma coisa, outra coisa. Não é? E nós já estudamos, mas assim, de repente Deus quer usar você. Então assim, Ele vai usar você de maneira sobrenatural. Ele usa. Que seja através do falar em uma outra língua. Bom, tá legal. Deus vai enviar uma... olha aqui, para você entender, o Paulo vai falar isso depois em outras cartas. Olha, tá legal, durante o culto tem alguém aqui, aí Deus vai usar você para falar um idioma que ninguém vai entender. Tá, com qual objetivo? Então, mas é possível Deus usar alguém para falar alguma coisa? Sim, mas desde que tenha uma outra pessoa que interprete o que você está falando, porque senão, como a pessoa vai poder falar amém, se não concorda? É uma outra história. Mas você ora em línguas, tá? Mas o que é isso? É um outro idioma? É possível? Sim, é uma outra coisa que nós temos que estudar. Às vezes o apóstolo Paulo mesmo fala, poxa, às vezes eu não consigo falar, aí o Espírito vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Entendeu? É fantástico você entender essas coisas, mas sem forçar. Porque teve duas igrejas, uma igreja, né, que dá um trabalho, e o Paulo explica isso. Bom, aí ele fala assim, ó, presta atenção então. Você é selado, não é selado? Sim. Você tem o Espírito Santo? Sim. Então, imagina a loucura. Peraí, Cícero. Corpo, alma, que
faz eu pensar em tudo aqui. E espírito é como se fosse uma parte da minha alma que me liga direto a Deus. E o Espírito Santo é quando Deus decide habitar em você. Você passa a ser templo do Espírito, você passa a ser templo de Deus. Deus começa a andar em você. Começa a fazer parte de você. Alimentando o seu espírito no poder do Espírito Santo de Deus, para você ser uma pessoa espiritual, fazendo com que a sua alma, que está ligada ao seu corpo, que pensa nas coisas que tem que fazer mesmo, seja mais racional. Ó, isso aqui não vou fazer, porque a partir de agora eu tenho que pensar o seguinte: o meu corpo tem que adorar a Deus. Isso eu não posso fazer. Entendeu? É como se fosse na psicologia o superego. Opa, é a peneira. O ego é o que você está vendo. O id está o interior. E o superego é a peneira. Então você age de acordo com o que você pensou, com o que você se estruturou. E aí, mas é uma outra professora que está sentada ali que pode explicar isso, beleza? Então olha só. Por essa razão, porque você é selado, porque você é de Deus, desde que o Paulo fala, por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas. Você sabe que seria o ideal que se nós fôssemos unidos pela oração? É que nós vivemos num mundo de muita descrença. Então, por exemplo, tem alguém na nossa família que está de férias do Evangelho. Decidiu, ó, quer saber? Ó, eu vou dar um descanso agora de Deus e vou ver o que acontece. Aí Deus está assim, bom, você sabe, a pessoa sabe o que vai acontecer, a pessoa sabe que aprendeu, mas ela é teimosa. Aí está longe, começa a fazer as coisas sem consultar Deus, sem se preocupar. Porque sabe que Deus é misericordioso, é amoroso. Ei, é a escola, tá? Calma. Ela está passando por uma escola, essa pessoa. Qual é a nossa função? Orar por ela. Para que Deus proteja. Para que Deus, olha, tenha muito mais paciência e misericórdia do que às vezes eu mereço, do que você merece. Aí Deus, ele é assim, olha. Porque, olha como nós somos, nós, hein? Olha o exemplo de Paulo. Porque sabendo que entre vocês tem uma manifestação de fé e amor entre vocês. E eu estou orando para que vocês continuem assim. Somos nós. Sabia? Às vezes a gente ora, opa, vamos orar lá pelo irmão que está trabalhando, para Deus manter. A gente é assim. A gente deveria ser assim, vai. Orar para as coisas boas continuarem como estão, até ir melhorando, que ele está falando, mas também não deixar de orar pelos nossos irmãos que de uma maneira ou outra não conseguem se perdoar, sabia? Sabia que a gente sai de férias da igreja porque a gente não consegue se perdoar? Já pensaram nisso? Por exemplo, quando você vem para o evangelho, ninguém acredita que você se converte porque a pessoa conhece o seu passado. Ah, você se converteu? Igual o apóstolo Paulo, viu? Não é você não. Não é exclusividade sua. O apóstolo Paulo, quando chega em Jerusalém, e quer falar com Pedro, com João, com os caras, o Paulo vem aí, quê? Você está louco? Vou trazer ele aqui? Ele está matando todo mundo. Lê o livro de Atos. Quando Deus chega para Ananias, ó, vai até lá visitar, na rua direita, visitar lá. Direita era outra, o Filipe. Vai lá conversar com o Paulo, que era o Saulo, e ele está te esperando. Numa visão, ele viu que você está indo lá. Senhor, tem certeza? Aquele estava matando a gente, está atrás da gente. Tem certeza? Aí Deus fala, sim, vai, eu escolhi para ser apóstolo dos gentios. Já que vocês querem ficar em Jerusalém, aí não quer sair, eu tive que levantar alguém para ir lá, mais ou menos assim. Então, Deus conta muito com você. Mas se você ficar numa zona de conforto, Deus vai levantar outro, porque Ele quer que o evangelho se expanda. Aí o apóstolo Paulo, ele vai chegar lá em Jerusalém.
E aí ele quer conversar com o Pedro, João, os caras, não, aqui não. Ele fica maior suspense, por quê? Porque conhece o passado. Sabe o que acontece com a gente? A gente muitas vezes não acredita na conversão do marido, da esposa, do filho. Por quê? Porque a gente acha muitas vezes que é um teatro, que a pessoa está se escondendo, igual o filme que eu ontem, né? Acha que está se escondendo, como na verdade muitas pessoas tiveram encontro de verdade e muda. Acredite, irmãos. Então, assim, às vezes se você errou e você se arrependeu de verdade, acabamos de ler, o sangue de Jesus te perdoa e Deus te perdoa. Só que vai acontecer o seguinte, quando é que você vai saber se você realmente se livrou desse peso do pecado? Quando você passar de novo naquela situação. Onde, ó, e aí? Vai ou não vai? Aí você, eu escolho Deus. Não quero passar de novo por aqui. Mas enquanto não vê a convicção no coração, você está andando em círculo. Aí você passa de novo. Você escolhe não agradar a Deus. Você escolhe não agradar a Deus. E aí as pessoas ficam presas. As pessoas não buscam. E nós, muitas vezes, ó, presta atenção, a distância esfria. Se você não vê muita pessoa, você acaba esquecendo do rosto dela, acaba esquecendo do nome dela, acaba esquecendo de orar por ela. E nós precisamos orar por aqueles que nós sabemos que estão passando por uma fase, por uma escola pessoal fora da igreja. Nós precisamos orar. Mas nós não determinamos o momento que ele volta. É o Espírito Santo que vai tocar aquele coração. E aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, peço que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deus não quer que a gente esqueça os que não estão vindo. Ele quer que a gente olhe para quem está aqui, olha, continue assim, vamos embora, dê apoio, fortaleça, alimente, dê suporte. Porém você fala, poxa vida, quem não veio? Tá, e agora, qual a estratégia para visitar? Qual a estratégia para, lembra, Deus te ama. Você está passando por uma situação agora, mas é para o seu crescimento. Como é que você sabe? Porque está escrito. Aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Você pode querer ir, você pode desgarrar, mas ele vai lá te buscar. E ele está com você, é que você não está ouvindo. Então acontece algumas coisas às vezes que a pessoa olhou, essa história vai se repetir. Não, se liberta do passado. Olha para frente. Falei hoje, pessoal, quer parar de ficar olhando para o passado aí? Que eu dei aula para um, dei aula para outro. Olha para frente. Porque é legal isso, né? Por exemplo, assim, sábado teve evento na escola, em uma das escolas, aí apareceu lá, a mãe e o filho estão no 7º ano, que foi minha aluna há 20 anos atrás, assim, nessa fase que eu estou, legal, né? Então, assim, é muito legal você olhar e ver que as pessoas te veem com bons olhos, quer tirar foto com você, esse foi meu professor, é muito lindo isso. E a pessoa, foge daquele cara aí, sai. Aí é muito chato, né? Então, graças a Deus, dá para viver, ser feliz. E eu peço para Deus todos os dias, sabedoria. E quando eu estiver lendo alguma coisa, quando estiver vendo alguma coisa, para que Deus me revele, tá, o que eu faço? Às vezes eu sou muito chato. Cara, eu sou muito chato quando estou dando aula. Porque a minha função é ensinar, lá na escola, por exemplo. E eu quero ensinar. Você não quer aprender? Beleza, vamos respeitar. Pode ligar para o seu pai? O seu filho não quer aprender. Seria bom, né? Falando sério. Então assim, dia de prova. Professor, me presta uma caneta? Peraí. Deixa eu ligar para o seu pai. Eu conheço muitos pais, né? Liguei para dizer para a mãe. Ô, dona Rafaela, tudo bem? Eu vi, aqui no WhatsApp. A senhora não arrumou a mala do seu filho ontem à noite? Ele só está no 8º ano, no 7º ano. Entendeu? Para começar a pensar. E aí, esqueceu o lápis. Então, assim, é uma interação, já que a escola deveria ser a segunda casa, né? Esse relacionamento. Mas você tem essa liberdade, porque os pais te conhecem do dia, estão ali na porta. Né? Então, é muito legal isso. Mas eu peço sabedoria, porque o inimigo vai usar situações para desestruturar você. Para que você esqueça que você é selado. Para que você esqueça que tem que orar um pelo outro. Para que você esqueça de que a pessoa
é uma pessoa única, não é igual a você, que não vê como você vê, que não sente como você sente, que ela está presa a algumas coisas do passado que não consegue esquecer. E por mais que você fale, esqueça, eu não consigo, esqueça, eu não consigo. Aí ela tem que falar assim, ei, vamos treinar uma coisa? Cristo habita em você. Com Ele você vai conseguir. E isso tem que entrar. O Espírito Santo tem que colocar no coração dela isso. Então, por favor, olha, esqueça o passado. Peça Espírito de sabedoria para Deus. Peça a revelação para Deus que tem que fazer. Revelação através de textos. Às vezes você lê um texto e fala, pô, não entendi nada. Vai para o próximo. É igual eu falo para os alunos. Professor, eu não entendi a questão 5, vai para 6. Não entendi a 6, vai para 7. Quando chegar na 10 e não esqueceu, você põe seu nome, entrega a folha e fica em recuperação. Mas não é o momento agora. Agora é a prova. Então, a situação aí da vida, o que você aprendeu de Deus? O que você tem aprendido de Deus no seu íntimo? No seu momento a sós com Ele? Nada? Você está vivendo de fé emprestada? Você está vivendo de mensagem de culto? Que é importante para você parar e refletir no que você está fazendo, que Deus fala. Mas você só vai crescer quando você tiver seu momento a sós com Deus. Você entender que ali fora é você que decide. Que você tem que orientar seus filhos, mas no momento H é Ele que vai decidir, porque a vida é dele. Ele vai entender que é Ele que tem que arrumar a mala, tem que levar lápis, caneta, borracha. Entendeu? É a fase que nós passamos, não é verdade? É como se nós soubéssemos a resposta, né? E nós temos um pouco de culpa nessa nova geração ser assim, porque nós não queremos que eles sofram o que nós sofremos. Sim ou não? Quando na verdade seria bom ele apanhar um pouquinho. Mas é outra geração, é outro momento, né? Mas vamos torcer para eles valorizarem isso, né? Nós estamos passando por ele. E o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, olha, eu oro também por uma coisa. Olha, preste muita atenção. Paulo está falando comigo, ô sister, eu oro também para que os olhos do coração de vocês, olha como ele pega pesado, olha essa frase, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O que ele quer dizer com olhos do coração? Você sabe que Jesus uma hora ele fala assim, olha, se os seus olhos forem bons, né, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será... Aí a gente não entende muito isso. Aí na carta de Tito, o Tito vai chamar esse cara e fala, ei, tudo é puro para os puros. Ponto. Você fica duvidando de tudo, vendo maldade em tudo. Crê em Deus, cara. Deus está no comando. Às vezes tem coisas que a pessoa, na ingenuidade dela, porque hoje é muito assim. Fala sério, vai. Hoje se a mulher é muito gentil com o cara, dá um sorriso, opa, ela está afim de mim. Você sabe que eu tive, estou falando sério agora, sabe que eu tive que pegar o meu Instagram e retirar, praticamente, na verdade, em parceria com uma empresa, que eu comecei a gravar agora lá para uma plataforma, eles vão tornar o canal profissional, né? Não é mais, pessoal. Então é sem cola. Então, retirei todos os alunos, né, por recomendação do marketing, e canais só pessoais. Então, por exemplo, eu estou da teológica, da igreja onde eu vou, mas sem pessoas, ele fala, porque é um canal. Não é mais o Cícero, entre aspas. E aí, por que eu achei legal essa estratégia que Deus mandou? Porque na escola, assim, tem muitos jovens, e um jovem curtiu o que uma garota fez. Colocou lá um coração, porque no Insta é só coração, né, que tem. Mas a menina falou, nossa, ele mandou um coração para mim.
Aí quando ele falou isso, a pessoa, eu curti ali, ó, ela curtiu aqui, mas ela só curtiu. Não, ela mandou um coração para mim. Ixi. Você viu o que veio na minha mente? Quer dizer, então que quando uma pessoa colocou ali, eu fui lá, um coraçãozinho, quer dizer, na mente daquela pessoa que está solitária, sei lá, ela pode de repente pensar que eu estou mandando um coração, olha que eu viajei. E aí logo em seguida veio essa estratégia, eu falei, beleza, eu fiquei bem quietinho, obedeci a estratégia, sei lá, para preservar a pessoa de pensar mal de mim. Olha que loucura, cara, que eu tive que fazer, porque o mal não descansa. Eu estou certo ou não, o tempo vai dizer, mas assim, quer dizer, então não curto nada que você põe mais, entre aspas. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar os irmãos da igreja. Entendeu, Fel, para onde foi? Tá assim o mundo, porque o mundo, se você curtiu alguma coisa dele, opa, você mudou o coração do Fernando? Pô, olha na cabeça, a não ser que seja tudo cristão, com fé, pensando. Mas você vê, às vezes se dá uma brecha, brigou com o marido, brigou com a esposa, tá recebendo o coração do irmão, que tá pensando. Olha só o que cuidado pode fazer, cara. É, já é. Quer dizer, então só para você entender uma coisa. Então a gente vai ficar preocupado com isso? Não necessariamente, mas o Paulo falou o seguinte, ei, eu gostaria que os seus olhos fossem luz, para que o seu corpo fosse luz, para que o corpo de Cristo, onde nós habitamos, seja luz. Então você é os olhos do coração. Não é lindo demais que ele fala, essa preocupação? Ele fala, olha, eu oro para que os seus olhos do coração sejam iluminados. Então você tem que ficar atento a essas coisas, tá bom? Que está acontecendo. E aí, batendo um papo com o aluno, porque então, quer dizer, como você tem, entre aspas, muitos amigos, não dá para você ver tudo. Então, às vezes você abriu ali, você vê algumas coisas que você dá curtida, sim ou não? Por que você não curtiu dele? Por que você não curtiu da outra? Porque não deu tempo para entrar em todos os 1.800, 2.000, 3.000 amigos que você tem e curtir. Você já pensou quanto tempo você gastaria? 1 minuto são 60 segundos. Ó, 60 amigos, 1 minuto. E não é. Aí vai, já pensou? 1.000? Peraí, para ninguém ficar chateado, eu vou ter que entrar nas 1.000. Meu, isso é loucura. Mas só para você pensar. Mas falando aqui, esquecendo um pouco a internet, esquecendo um pouco, não dá para esquecer, mas ó, a gente vive nesse mundo. Olha o que ele está falando. Eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Senhor, ilumina a mente do meu marido, ilumina a mente da minha esposa, ilumina a mente do meu filho, com a tua palavra, com o teu louvor. É fantástico. E ele fala assim, ó, e no poder de Deus, tá? Ele fala. E esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Quem é que tem autoridade? Quem é que é seu presidente? Quem é que tem autoridade de verdade? Não interessa quem assumiu governador, prefeito, entre aspas. Você tem que crer em Jesus Cristo. Lembra quando ele estava sendo julgado por Herodes? Aquela fala fantástica. Você sabia que eu tenho poder para te libertar ou para te crucificar? Que Jesus fala? Você não teria esse poder se meu pai não tivesse te dado. Quer dizer, Deus permitiu com um propósito. Mas Deus não dá laço sem nó, viu? Então assim, sempre ele protegeu o povo dele e sempre protegerá. Então nós temos que depender de Deus. Respeitar as autoridades, orar por eles, mas saber que quem tem o poder, quem está sentado ao lado direito de Deus, quem morreu na cruz por mim e por você, foi Jesus Cristo.
Ele tem toda a autoridade. Lembra na perseguição da igreja? Meu, Tiago, a Bíblia fala que um dos reis lá morreu vomitando bicho pela boca. Perseguiu a igreja. Então deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da igreja. Mas que igreja? A que finge ser igreja? Ou a igreja de verdade? Esse é o problema. Nós temos que assumir um papel, ó, eu sou cristão, eu sigo a Cristo de verdade, eu sou assim. Não só na igreja. E sair daqui vivendo a igreja. Porque aí o inimigo não tem, opa, já que você vive como o meu povo, não vive como cristão, você é meu também, vem. Mas se você for a igreja de Jesus Cristo, onde você estiver, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, sim ou não? Então, assim, a igreja que nós estamos falando é aquela realmente que busca, que dá exemplo, aquela que segue. Amém? Então, olha só, Deus, preste muita atenção, ó. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, para que o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, meu amado, você é o corpo de... A igreja na terra é o corpo de... E você acha que ele não vai defender a igreja dele? Você acha que ele não defende o corpo? Você não defende seu corpo? Está doendo meu joelho, vou deixar ele doer? Eu vou cuidar. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Sim ou não? Você não cuida do seu corpo? Ah, você não cuida do seu corpo? Está bebendo, está fumando, está usando droga. Ai, ai, ai. Essa igreja ele não defende, não. Entendeu? Está vivendo no pecado? Essa igreja ele não pode, os anjos não podem livrar, não. Nós estamos falando da igreja de Cristo. Não estou falando de igreja batista, nem assembleia, nem presbitério. Não, falando da igreja, daquele homem, daquele ser que tem o coração voltado para a obra, que Deus conhece. É o caso do Cornélio lá no livro de Atos. A Bíblia diz que ele era um centurião, ele não era judeu, era gentil, mas ele fazia boas obras, era clemente a Deus, ele e a família, e Deus ouviu o coração dele. Só que é o seguinte, ô Cornélio, você tem que entender o seguinte, olha, você está um pouco atrasado, tá? Você precisa conhecer a história, o plano da salvação. Eu já enviei o meu filho, você não entendeu, né? Eu vou pedir para alguém vir te explicar. Pronto. Agora sim, tudo faz sentido. Então, nós temos que entender isto. Que em Cristo, né, tudo converge para Ele, que nós somos o corpo de Cristo e que Ele vai nos defender. Assim como você defende o seu corpo, Ele vai te proteger. Amém? Amados, eu nem vou começar o capítulo 2. O capítulo 2 de Efésios, também nessa ideia de corpo, alma e espírito, né, ó, corpo de Cristo, corpo terreno, alma e espírito, ele vai vivificar a igreja. Ele precisa que você seja vivo. Lembre-se, os capítulos 1, 2, 3 de Efésios é o que Deus fez e tem feito por nós. Ponto. Os capítulos 4, 5 e 6, o que nós temos que fazer pelo reino. É fantástico. E nós vamos ler na próxima semana, temos só 5 minutos para ler e pensar, não é só ler, é pensar, né? Eu queria muito ler os 3 capítulos, mas eu viajei, né? Eu preparei 3 capítulos, mas não dá, porque não é só ler, é meditar, tá bom? E aí, então, obrigado pela tua presença. Na próxima semana tem feriado prolongado, na verdade. Quando é feriado prolongado, a gente não tem escola bíblica para possibilitar as pessoas que forem viajar e tal. Mas se a maioria não for viajar, a gente pode ter escola bíblica, tá legal? A gente vai ver isso hoje com o pastor aí, tá bom? Mas, próxima aula da IBD, Efésios 2 e 3, e quiçá dá para continuar, tá bom? Obrigado pela presença, Deus continue abençoando a sua vida. E lembre-se, você está selado por Deus
para viver para Ele. Tá bom? Até a próxima semana.